Prefácio. Resolvi escrever este livro com o objetivo de ajudar pessoas que estão passando por algum tipo de problema na área conjugal ou familiar, os quais de alguma maneira, têm tirado a alegria de um relacionamento saudável e duradouro, no qual Deus planejou para o casamento. Tenho visto que muitas pessoas que são abençoadas pelo vínculo do casamento, mas infelizmente não têm vivido essa benção de forma plena e abundante como deveria ser. Este livro traz princípios claros e abrangentes sobre como viver de forma digna e sadia, mesmo em meio a uma sociedade conturbada e desgastada pela mentira maligna, de que o casamento é uma instituição falida, pois somos todos os dias bombardeados em nossa mente por essas mensagens vindas diretas do inferno. Muitos acham normal que um casamento que foi programado por Deus e abençoado por Ele possa viver em crise constante, mas esse não é o padrão de Deus para o seu casamento. Deus criou o casamento para poder fazer de você uma pessoa completa e abençoada e não para ser um peso na sua vida. Creio que até o final deste livro, você poderá repensar suas atitudes e seus conceitos para poder fazer de sua casa um pedacinho do céu. Que o Senhor possa te abençoar através da leitura deste livro. Capítulo 1. Pequenas gentilezas. Deus nos ensina através de suas demonstrações de afeto, muitas vezes nos pequenos detalhes, nas pequenas e sutis atitudes. Ele se preocupa conosco até mesmo nos pequenos pedidos ou naqueles pequenos sus. Ele nos ama e cuida de nós, desde as grandes coisas até as nossas menores necessidades. Se Deus tivesse uma geladeira, sua fotografia estaria grudada ali. Se Ele tivesse uma carteira, guardaria sua fotografia dentro dela. Ele lhe manda flores todas as primaveras e o brilho do sol todas as manhãs. Sempre que você tem vontade de falar, Ele ouve. Ele pode morar em qualquer lugar do universo, mas escolheu seu coração. Que tal aquele presente de Natal que Ele lhe deu em Belém? E aquela sexta-feira no Calvário? Acredite, Ele é loucamente apaixonado por você. Se Deus demonstra o seu amor para conosco nos detalhes, nós também precisamos aprender esse segredo tão importante em nosso relacionamento. Hoje em dia uma grande quantidade de casais tem vivido um casamento desbotado e sem alegria, um relacionamento medíocre de aparências, onde um sobrevive perto do outro somente por conveniências. Talvez você esteja vivendo um pesadelo matrimonial e familiar, os seus sonhos estão totalmente frustrados e a sua vida é viver chorando, ou desejar dar um ponto final nessa situação. Muitas vezes, passamos por cima de pequenos gestos de amor, achando que são inexpressivos no nosso relacionamento conjugal, mas não é uma montanha que faz o homem tropeçar e sim uma pequena pedra no caminho. Você por várias vezes já pensou em desistir do seu casamento, ou mesmo achou que a separação seria a única saída que você teria para ser feliz. Saiba que isso é uma ilusão que o diabo coloca em sua vida, pois aquilo que você não resolve, vai se repetir, até que você possa encarar de frente os problemas e resolver de cara limpa as dificuldades que você está passando. Não adianta tomar o caminho mais fácil, é necessário enfrentar os gigantes e os montes que atravessam o seu caminho. Quando negligenciamos as pequenas coisas, o diabo tem uma porta aberta para destruir o nosso relacionamento conjugal. Aprendi com o tempo, que nada é mais destrutivo ao relacionamento do que a indiferença, que é adquirida muitas vezes, com o passar do tempo. Nos acostumamos a um estilo de vida familiar destrutivo, deixando pequenas coisas passar. Nos lembramos do aniversário uns dos outros, mas nos esquecemos que a grande sacada no casamento é fazer com que dias que inicialmente nascem sem nenhuma expectativa, se tornarem dias inesquecíveis, e momentos de grande emoção, através de pequenos detalhes, como por exemplo, colocar na porta da geladeira, quando você sai de casa para trabalhar um recado de amor para o seu cônjuge, ou comprar apenas uma rosa para levar para sua esposa no final do dia. Observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rajadas de ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Geralmente temos a tendência de achar que as coisas pequenas, não alteram muito as nossas vidas, mas como um pequeno leme determina a direção de um grande navio, também existem pequenas coisas que determinam o rumo em nossas vidas. Também como as pequenas gentilezas trazem uma grande abundância de bênçãos sobre o nosso casamento, da mesma forma as pequenas desavenças ou desleixos podem trazer para o casamento destruição. Conheço casais que quase se separaram, porque um deles não fechava a pasta dental quando escovava os dentes, ou uma esposa que deixou o ambiente de sua casa insustentável, porque nunca usava a palavra obrigado ou por favor, quando seu marido fazia algo para ela. Parece que estas coisas são pequenas,
que até passam desapercebidas, mas posso te garantir que o acúmulo de pequenos problemas pode gerar um problema enorme e machucaduras terríveis. Quando estamos saudáveis e não estamos machucados, pode não doer, mas quando existem hematomas no casamento, devido a anos de indiferença ou longos momentos de falta de educação com o outro, pequenas atitudes ou palavras podem gerar uma discussão ou até mesmo agressões verbais ou até mesmo agressões físicas. Particularmente creio que alguém que agride a esposa fisicamente não conhece a Deus, pois além de ser um crime, é o fruto de alguém desequilibrado e com um mau caráter. Muitas famílias têm vivido de pura aparência. A maioria das pessoas que você conhece pode até achar que você está vivendo bem, mas na verdade, a sua casa parece um túmulo onde seus sonhos morreram por causa dos problemas de relacionamento que você está passando. Quando foi a última vez que você levou a sua esposa para passear no cinema, ou levou flores para ela em um dia normal? Qual foi o último elogio que você fez para ela ou o último presente inesperado que ela ganhou de você? Passamos por cima de coisas tais como deixar de dizer o quanto o almoço estava gostoso, achando que não tem problema, pois a nossa esposa sabe que apreciamos aquilo que ela faz. Mas é importante dizer sempre o quanto você aprecia a comidinha feita com tanto amor para você. Pequenos gestos de carinho produzem grande satisfação no coração das pessoas. Muitas esposas não conseguem controlar a sua língua ou seus impulsos carnais, e dessa maneira, estão fazendo da sua casa um lugar pesado. Sua casa se tornou um lugar onde não há paz. Ou qual foi a última vez que você fez para o seu esposo um almoço especial, ou um jantar à luz de velas, fez uma massagem relaxante naquele dia estressante que ele passou, ou quando foi a última vez você levou café da manhã na cama? É incrível ver como hoje em dia, tantos casais estão passando por problemas sérios e quantos casamentos têm sido destruídos por causa do egoísmo e da falta de arrependimento. Em todas as situações que tive que aconselhar, nunca vi em nenhuma situação que uma das partes tinha 100% de acerto diante das crises. Sempre vejo que dos dois lados existem erros e situações a serem mudadas, mas para isso é necessário as pessoas desejarem verdadeiramente uma mudança. Quando alguém é o dono ou a dona da verdade e não abre mão de que também erra, fica muito difícil o acerto, pois o orgulho é o pior dos vícios no casamento. Sempre procuro fazer coisas que possam surpreender a minha esposa. Quando passamos por algum lugar onde tem alguma bela flor, eu a pego e entrego para ela. Não custa nada, mas o resultado é maravilhoso, pois esses pequenos gestos de afeto fazem do relacionamento um lugar de bênção, um manancial de felicidade. Quando passamos por cima das coisas pequenas no casamento, destruímos com isso a leveza, o romantismo e não custa nada, não dói uma palavra de carinho, um elogio, uma atitude de carinho entre outras coisas. Aprenda a fazer isso. Um pastor estava muito atarefado em seu escritório preparando o sermão do domingo seguinte. Ao esticar o braço para pegar um livro na estante, ele lembrou-se de que o havia deixado no pavimento inferior da casa. Sua filha pequena estava brincando no quarto, e ele a chamou. Ela veio correndo, ansiosa e alegre só em pensar que o papai estava necessitando de sua ajuda. A menina desceu a escada com um ar de felicidade no rosto, retornando alguns momentos depois com um livro, que, ao olhar de relance, o pai viu que não era o que ele havia pedido. Assim mesmo, ele pegou o livro e o colocou em cima da mesa. Em seguida, olhou para o rosto ansioso da filha e sorriu. Puxando-a para perto de si, ele a beijou e disse: "Obrigado, querida." Depois que ela voltou a brincar, feliz e satisfeita, ele desceu a escada em silêncio e foi buscar o livro de que necessitada. Acho que eu gostaria de ouvir os sermões daquele homem. Eu sempre digo que o amor é como uma flor delicada, que precisa ser regada todos os dias, porque senão ela pode morrer. Ela até sobrevive por algum tempo sem ser regada, mas se você demorar muito para cuidar dela, você pode ser surpreendido e depois não adianta chorar, porque você vai colher aquilo que você plantou. Nada neste mundo compensa o fracasso dentro do lar, nem todo o dinheiro do mundo vale o seu relacionamento conjugal. Dê valor a essas coisinhas importantes. Quando acordo procuro dizer para minha esposa o quanto ela é especial para mim, dar um abraço e dizer que a amo e que ela está cada dia mais linda, ainda mais que no dia anterior. Temos visto através do convívio com casais, tratando com conflitos, que sempre os problemas que geram crises, na maioria das vezes, não começam como grandes problemas, mas com pequenas coisas, que vão se acumulando e se tornam grandes, e até mesmo podendo chegar a causar a separação do casal que se ama. Mas por causa de tantos desentendimentos,
o ambiente fica tão pesado que fica insustentável um casamento. Nunca deixe de falar que ama o seu cônjuge, pois mesmo que para você isso não tenha valor, saiba que é de fundamental importância declarar o seu amor, em dias que o amor segundo o mundo se compra através de interesses comerciais ou financeiros, mas quando se ama de verdade até mesmo o tempo nos auxilia. Mesmo que o tempo passe, o amor vai amadurecendo e melhorando e o casamento se torna um lugar de aconchego e de paz, onde sabemos que podemos descansar e recuperar as nossas forças para as lutas do dia a dia. Vamos ver mais alguns passos para restaurar estas coisinhas no seu relacionamento conjugal. Capítulo 2. Amadurecendo juntos no sentimento verdadeiro do amor. O verdadeiro amor é bem diferente da paixão carnal, pois o verdadeiro amor não quer somente ser servido. Ele está mais interessado na felicidade do outro e o seu foco está em servir e não em ser servido. Ouvi certa vez alguém dizer que se você quer ser feliz no seu casamento, então entre nele com o objetivo de fazer o outro feliz. A pessoa que está simplesmente apaixonada, quer ser servida, ela sempre terá o foco em pedir e exigir. Ela dirá sempre, faz isso para mim ou faz aquilo por mim. Você tem que pensar em mim. Você tem que viver para mim, etc. O amor possessivo é uma característica da paixão carnal, mas o amor ágape pergunta, o que eu posso fazer por você? Em que posso ajudar? Aquele que apenas tem uma paixão carnal e momentânea, cobra amor. Exige ser servido, não divide a pessoa amada com ninguém, nem mesmo com Deus. Tem ciúmes até mesmo da sombra, pois a paixão é como um grande monte de palhas, que você joga fogo e causa aquele fogaréu. A maior declaração de amor que alguém pode fazer, é dizer para a pessoa amada que ela está em segundo lugar na sua vida, e que existe alguém que é mais importante do que ela, Deus. Quando amamos mais a Deus do que nossa esposa ou filhos, estamos declarando que o amor que sentimos por eles é fruto do processo de transformação em nosso coração. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Segundo especialistas, a paixão tem hora para se apagar, mas o amor tem com o tempo um grande aliado. Quanto mais o tempo passa, mais o amor se desenvolve, mas a paixão carnal, com o tempo se definha, se acaba. Conheço casais que passam dias e até semanas sem olhar um para o outro ou mesmo sem trocar uma só palavra, e isso é pecado, é fruto de alguém egocêntrico. Deus criou o casamento com o objetivo de ser bênção e não peso. Existem casais que abençoam as pessoas na igreja, oram por elas, pregam ou fazem coisas boas para as pessoas na igreja as abençoando, mas não conseguem abençoar a sua própria família. Não oram com a sua esposa e filhos, não têm uma atitude de servir ou de honrar aqueles que Deus colocou como tesouro de suas vidas, que é a sua família, mas para as pessoas na igreja elas dão o seu melhor, sempre estão dispostos a dar carona para os amigos, mas quando a sua esposa pede para levá-la a algum lugar, ou para o salão de beleza, faz com o semblante amarrado e sem vontade, batendo a porta do carro e sem dar ao menos uma palavra de estímulo. O amor vem crescendo gradativamente. Quanto mais o tempo passa, mais o sentimento cresce. É uma doação de vida para o outro. Lembre de quando fui pedir minha esposa em casamento. Eu fiz uma poesia para ela, me preparei com antecedência e pensei em cada detalhe. Queria fazê-la sentir-se a mulher mais amada do mundo. Então a levei para jantar num restaurante, e no final do jantar eu disse para ela o quanto a amava, e que queria fazer algo que demonstrasse o meu amor por ela. Fiquei em pé, diante de todas as pessoas daquele lugar e pedi 1 minuto da atenção de todos, e então li a poesia para ele. Depois, diante daquele público que ficou atônito, fiz o pedido de casamento, e é claro que ela aceitou imediatamente. Quando eu olhei para as mesas do restaurante, havia vários casais, algumas pessoas chorando em ver aquilo, pois as pessoas não estão acostumadas em ver demonstrações de amor em público. Tenho certeza que aquele dia marcou a minha vida e a vida da minha esposa. Mas isso não pode faltar mesmo depois do casamento. Sempre quando posso nas minhas pregações, paro e olho dentro dos olhos dela e faço a minha declaração de amor. É tão bom poder dizer o que eu sinto por ela, que realmente é preciosa para mim. Sabe, depois que nós casamos, o amor que eu sinto por ela mudou muito, pois hoje eu amo muito mais do que naquele dia que fiz aquela declaração de amor, e cada dia amo mais e mais. Existe hoje em dia a cultura do príncipe encantado, que vem num cavalo branco buscar a princesa. Essa história é uma grande mentira do inferno, e isso fez muito mal para as pessoas, levando-as a uma visão que existe um casamento perfeito. Isso é impossível, pois não existe nenhuma pessoa perfeita. Consequentemente, segundo essa premissa,
Não existe casamento perfeito. Existe sim um casamento feliz e abençoado por Deus. Não espere que as pessoas nunca irão errar com você, pois você não pode afirmar que também nunca irá errar com elas. O casamento é como um prédio. Ao ser construído ele passa por várias etapas, até que possamos juntos construir um lindo e maravilhoso relacionamento, regado pelo amor de Jesus em nossas vidas. Sou grato a Deus pelo meu relacionamento com minha esposa. Já passamos juntos por muitos momentos difíceis, que parecia que não íamos aguentar, mas juntos nós nos apoiamos um no outro e isso somente nos fortaleceu. Tentamos por mais de 5 anos ter um filho porque era uma promessa de Deus para nossas vidas, mas um dos momentos difíceis que passamos foi quando ela engravidou e depois de 1 mês e meio de gestação, ela perdeu nosso filho. Deus sabe o que faz, mas foi um momento difícil em nossa vida. Choramos muito e agradecemos a Deus mesmo não entendendo aquele momento tão difícil. Use de momentos difíceis em seu relacionamento para fortalecer as bases, pois o casal que está disposto a construir juntos um relacionamento, será feliz. E isso não é uma conquista apenas de e através de anos de lutas e de batalhas que conquistamos coisas duradouras. E isso faz do relacionamento mais firme e duradouro. E mesmo que venham as lutas, você não vai estar sozinho ou sozinha, porque Deus colocou ao seu lado alguém para se apoiar e caminhar em fé e esperança. Geralmente a nossa tendência, diante das adversidades, é descontar no outro aquilo que tem nos frustrado. Mas essa atitude precisa ser revista. Não é hora de acusações ou mesmo cobranças, é hora de companheirismo e de ajuda mútua. Precisamos aprender a não descontar nossos problemas um no outro. Nos momentos difíceis em nosso casamento, aprendemos a depender de Deus. Certa vez havia acabado todos os nossos recursos e a nossa despensa já não tinha nada. Então comecei a ficar nervoso, pois mesmo sendo fiel a Deus, Ele queria me ensinar a depender mais dele. Não falamos para ninguém daquela situação que estávamos passando, e minha esposa me abraçou e me confortou o coração e me disse para ficar tranquilo, pois Deus nunca tinha nos deixado passar fome, mas eu particularmente não via saída. Ela me disse: vamos orar e pedir a Deus, pois Ele sempre nos honrou. Oramos e entregamos aquela situação nas mãos de Deus. Meia hora depois, alguém apertou a campainha de casa, e disse que alguém que não se identificou estava mandando uma compra para um mês inteiro, com carne, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, enfim tudo o que estávamos necessitando, pois Deus é fiel quando colocamos nossa confiança nele, e paramos de ficar criticando ou murmurando pelos cantos ou mesmo descontando nossas frustrações uns nos outros. Aprendemos naquela situação que diante de adversidades Deus nos usa na vida um do outro. Quando seu cônjuge não tiver fé, pegue na mão dele e o ajude a ver o mundo espiritual, e como casal, vocês têm autoridade de mudar aquilo que estão vendo, mesmo que aparentemente vocês não vejam saída. Saibam que a fé remove montanhas, e quando junto com o seu cônjuge você concorda com a benção em sua vida, o mundo espiritual é ativado e vocês verão muitos milagres. Deus nunca nos prometeu que quando entregamos nossas vidas a Ele seria um mar de rosas, mas prometeu que passaríamos aflições. Mas quando temos um ao outro num relacionamento de casamento, é necessário cumplicidade e harmonia, concordância com a bênção de Deus em nossas vidas. Use das adversidades para crescer em intimidade com sua esposa, e você, esposa, use dos momentos difíceis para ser sustentação para o seu marido. Não entre em desespero, pois isso demonstra falta de fé, e sem fé você nunca verá os milagres de Deus em sua vida e na vida da sua família. Quantas vezes eu tive que usar de fé e de esperança diante de situações difíceis. A nossa tendência é descontar um no outro diante de situações de pressão, mas isso é uma atitude não inteligente. Quantos maridos agridem verbalmente suas esposas, quando o patrão não deu o aumento que ele tanto esperava? Ou esposas que, porque estão nervosas ou irritadas por causa do choro ou problemas com filhos, descontam em seus maridos suas crises. Essas situações são oportunidades para se unir mais ainda, de orar juntos e de concordar com as promessas de Deus, na vida da sua família. Lembro-me de uma situação muito difícil que passei com minha querida esposa. Foi na semana que ela fazia aniversário. Tivemos um contratempo financeiro e eu estava sem dinheiro para poder dar uma simples lembrança para ela. A minha vontade era dar um livro que ela queria muito. Fiquei muito chateado e falei com ela. Lembro-me que abracei e chorando disse para ela que não tinha dinheiro para poder dar nada naquela data tão especial para nós. Ela, com um sorriso no rosto, me abraçou e me amparou. Descansei em Deus e no dia do aniversário dela, recebi uma oferta de uma pessoa que Deus havia tocado o coração, no valor exato do livro que eu queria dar para ela.
Foi quando comprei o presente e ainda sobrou dinheiro. Isso é o resultado de confiar em Deus e de não ceder à tentação de murmurar por causa das adversidades. A vida conjugal não é feita apenas de momentos de alegria e de prazer. É também feita de momentos difíceis e de muitas adversidades. Então aprenda a usar dessas situações para que seu casamento seja solidificado, como um jardim regado plantado pelo Senhor. O amor ágape é estar apaixonado pela sua esposa ou pelo seu esposo permanentemente, sem desejar fazer trocas. É fazer o bem sem esperar algo em troca. É gostar de estar perto pelo simples fato de se sentir amparado um pelo outro. É sentir necessidade de um olhar que o demonstre afeto. Mesmo que em meio às lutas sabermos que não estamos sozinhos e que não vamos abandonar o barco por nada. O seu casamento é o lugar que Deus irá fazer grandes milagres. Capítulo 3. Descubra as necessidades pessoais do seu cônjuge para poder supri-las. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você. Preste atenção nos pequenos detalhes que alegram o seu cônjuge, e dê ênfase a esta atitude no seu dia a dia. Descubra o que o seu cônjuge gosta, o que mais lhe agrada, o que o faz feliz, o que faz os seus olhos brilharem. Isso pode mudar o seu casamento, pois quando servimos um ao outro, semeamos sobre nossas vidas uma semente de bênção, e muitos milagres podem começar a acontecer em seu casamento através de pequenas atitudes, mesmo que pequenas ou sutis. Elas determinam muitas coisas sobre o seu relacionamento, e quando você deixa de exigir que te sirvam e começa a servir, você está dando um grande passo para a felicidade do seu casamento. Como casal precisamos servir ao nosso cônjuge em amor e dar-lhe motivo de satisfação. O Evangelho é recheado de atitudes que Jesus teve com pessoas que não mereciam a sua atenção, e mesmo assim tiveram de Jesus uma atitude amorosa e de serviço. Logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou a juntar os cacos que restaram. Grande parte da Inglaterra fora destruída e encontrava-se em ruínas. Talvez o lado mais triste da guerra tenha sido assistir às criancinhas órfãs morrendo de fome nas ruas das cidades devastadas. Certa manhã muito fria de Londres, um soldado estava retornando ao acampamento. Quando ele virou a esquina dirigindo um jipe, avistou um menino com o nariz pressionado contra o vidro de uma confeitaria. Lá dentro, o confeiteiro sovava massa para uma fornada de rosquinhas. Faminto e com os olhos arregalados, o menino observava todos os movimentos do confeiteiro. O soldado parou o jipe junto ao meio-fio, desceu, e caminhou em silêncio até o local onde o menino se encontrava. Através do vidro embaçado pela fumaça, ele viu aquelas rosquinhas quentes e de dar água na boca sendo retiradas do forno. O menino salivou e deu um leve gemido quando o confeiteiro as colocou no balcão de vidro com todo o cuidado. Em pé, ao lado do menino, o soldado comoveu-se diante daquele órfão desconhecido. Filho, você gostaria de comer algumas rosquinhas? O menino assustou-se. Ah, sim. Eu gostaria. O soldado entrou na confeitaria e comprou uma dúzia de rosquinhas, colocou-as dentro de um saco de papel e dirigiu-se ao local onde o menino se encontrava sob a neblina gelada da manhã de Londres. Ele sorriu, entregou-lhe as rosquinhas, e disse simplesmente, aqui estão. Quando o soldado se virou para se afastar, sentiu um puxão em sua farda. Ele olhou para trás e ouviu o menino perguntar baixinho, moço, você é Deus? Aprenda a dar pequenos presentes, a fazer declarações de amor ao sair de casa para o trabalho, a dar pequenos beijos durante o dia, a dizer eu te amo pelo menos 5 vezes ao dia, ao elogiar a comida e não comer sem dizer uma única palavra. Essa é uma grande oportunidade para elogiar sua esposa, ao dar um abraço no seu esposo e dizer que vai ficar orando para que o seu dia seja bom, etc. Se o grande segredo do sucesso de um casamento está nos pequenos detalhes, então você precisa descobrir que detalhes são esses que fazem toda a diferença no seu relacionamento conjugal. O grande problema num casamento é passar por cima de coisas que para nós não parecem importantes, mas que para o outro é algo fundamental. Você já procurou prestar mais atenção àquilo que seu cônjuge gosta de fazer ou de ouvir ou mesmo onde ele gosta de passear? A nossa tendência é com o tempo, ficarmos desligados quanto às necessidades do nosso cônjuge. Isso é muito ruim pois desgasta o relacionamento levando a uma monotonia em todas as áreas. Vá com sua família para um shopping, ou pegue um final de semana e os leve para almoçar fora. Sei que é cansativo ficar olhando vitrine, mas se para sua esposa é bom, por que não fazer algo que a deixe satisfeita? Isso não precisa ser todos os dias, mas é de fundamental importância que seja sempre. Quando priorizamos a nossa própria vida e nos esquecemos que temos uma família para cuidar e proteger,
deixamos expostos grandes problemas como, por exemplo, a falta de comunicação, pois o idioma que falamos é o rancor e a amargura pelos anos de discussões que têm tornado o seu relacionamento insustentável. Outra área extremamente importante no casamento é a vida sexual do casal. O diabo surge quando você deixa de lado coisas que são importantes para o seu casamento, como por exemplo essa área, às vezes dando desculpas ou criando impedimentos. Isso vai gerar uma grande brecha em seu casamento. Quem criou o sexo não foi o diabo, quem criou o sexo foi Deus, para a procriação e também para dar prazer ao homem e à mulher. É incrível ver como antes do casamento, no namoro e no noivado, as pessoas têm grandes problemas para se controlar na sua vida sexual. Depois que se casam, parece que tudo fica muito mais frio e até mesmo monótono. Isso é um erro grave, pois a vida sexual é uma grande bênção de Deus para o casamento. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Quem criou o sexo foi Deus, para o casamento, para termos prazer, e ter prazer com o nosso cônjuge não é pecado, pois é o plano de Deus para o casamento. A vida sexual do casal é para seu prazer, e não somente para gerar filhos. É dádiva de Deus e tem a sua benção. Viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Este texto fala de uma intimidade que deve ser cultivada entre o marido e a mulher. Existe na Bíblia um livro inteiro falando sobre o relacionamento entre homem e mulher, o livro de Cantares de Salomão. Satisfazer ao seu cônjuge é uma ordem no casamento, e a Bíblia não relata nada contra o prazer sexual no casamento. Infelizmente muitos cristãos hoje em dia, estão vivendo uma vida medíocre no quesito vida sexual do casal, onde vivem incompletos e infelizes. Muitas mulheres que se dizem espirituais, têm deixado de agradar a Deus quando inventam vários motivos para não darem a seus maridos todo o prazer e satisfação sexual nessa área. A Bíblia chama a relação sexual de dever, o que não deve roubar o romantismo, mas enfatizar a responsabilidade de cada cônjuge. O marido paga à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher ao marido. Muitos maridos por sua vez também têm se assemelhado a animais irracionais nesta área, se satisfazem e nem se preocupam com o prazer de suas esposas. Maridos que tratam mal suas esposas durante o dia e depois chegam à noite, e acham que sua esposa é apenas um objeto de satisfação pessoal. Isso é pecado e quem se porta desta forma, provavelmente não conhece a Deus. Deve haver uma intensidade sexual na vida do casal, que é muito mais do que a procriação. Isso requer investimento na aparência, nas vestimentas, ir para a cama bem vestido, cheiroso e limpo. Tenha criatividade para amar, a rotina tira o interesse do casal no sexo. Crie um ambiente apropriado, faça daquele dia desde o início, uma preparação para que quando o casal estiver junto, isso seja um complemento, para que o momento de intimidade, seja ainda mais pleno. Não adianta passar o dia dando coices, e querer que a noite seja maravilhoso o seu relacionamento sexual. Existe uma vida amorosa de deleite para o cristão no casamento. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado. A intimidade física entre o casal faz parte do plano de Deus, e deve ser vivida intensamente no lar cristão. A vida sexual do cristão deve ser vivida para satisfazer o cônjuge e não apenas para sua própria satisfação. Alguns maridos precisam ser despertados para a realidade de que o ato sexual não começa à noite na cama, mas o sexo começa de manhã, quando você acorda e fala para sua esposa o quanto ela ainda mexe com você nesta área, como ela é atraente, como você deseja estar com ela. Quando você sair para trabalhar, também dê um abraço bem forte nela. Dessa forma você estará semeando sobre a sua vida sexual, para que mais tarde, você possa gozar das bênçãos de Deus sobre essa área em sua vida conjugal. Você, esposa, também precisa contribuir. Quando seu marido chegar do trabalho, espere-o com um bom perfume, arrumada, com um sorriso nos lábios e não cheirando cebola e alho, porque haja amor para aguentar esse cheiro. Jogue fora aquela camiseta furada da última eleição, que você usa para dormir, que mais parece um pano de chão de tão velho, e coloque uma roupa que chame a atenção de seu esposo. Para ele você pode usar uma mini saia, uma mini blusa e outras coisas que você deseje. É claro que você não vai usar isso para todo mundo ver, mas para seu esposo você precisa estar apresentável e linda. Jogue fora da sua vida a religiosidade morta, faça do seu casamento um ninho de amor,
Porque esse foi o objetivo de Deus em te dar uma esposa ou um esposo no seu casamento. O sexo não é, nem nunca foi somente para a procriação. Ele foi feito por Deus para a sua satisfação e de seu cônjuge. Não se prive da vida sexual. Um não deve negar-se ao outro. Em uma pesquisa recente sobre o relacionamento sexual entre casais cristãos, temos uma alarmante conclusão, que 90% dos casais são infelizes ou incompletos na área sexual. Esta é uma área onde há muita negligência na comunicação entre o casal. Quero dar uma sugestão para que você e seu cônjuge possam conversar sobre esta área do casamento. Diga para o seu cônjuge o que você não gosta, e aquilo que você gosta. Quais são seus sonhos nesta área? E o mais difícil, aquilo que ele pode mudar para melhorar. Converse, exponha aquilo que você acha que deve ser feito ou mudado. Diga as suas vontades e negocie com seu cônjuge sobre esta questão. O nosso papel no casamento é satisfazer um ao outro, e por isso descubra como você pode fazer isso, cada dia melhor. Cuidado se você tem passando muito tempo sem ter relacionamento sexual com seu cônjuge. Isso é algo muito sério e que pode ter consequências drásticas, gerando grandes problemas, pois demonstra que existe uma deficiência nesta área em sua vida, e que o relacionamento não está saudável. Para ser prático e saber como você está nesta área, pelo menos em relação à quantidade, a média brasileira de atividade sexual entre casais casados é de 2 a 3 relações sexuais por semana. Agora, isto não garante a qualidade do relacionamento sexual. A qualidade deve ser sempre acompanhada de muito diálogo, e uma comunicação sincera entre o casal. Nunca minta, pois isso só irá depor contra você. Por exemplo, quando uma mulher dissimula que teve orgasmo quando na verdade não teve, fazendo isso só para agradar seu esposo ou por outros motivos, está primeiramente se enganando e sendo mentirosa, pois essa é uma atitude pecaminosa. Se você não consegue chegar ao orgasmo, o melhor caminho é ser verdadeira, pois o marido precisa saber que precisa melhorar com você. Quando você mente nesta área, fingindo o orgasmo, estará não só mentindo para si e para seu cônjuge, como também estará deixando de dar ao seu cônjuge uma oportunidade de melhorar, de se dedicar mais, se aperfeiçoar, enfim, melhorar neste quesito. Existem algumas situações onde é necessária a intervenção médica ou psicológica e isso não deve ser vergonhoso, pois nos casos de ejaculação precoce ou frigidez feminina, deve-se pedir a orientação necessária de especialistas. Quem criou o prazer no casamento foi Deus, mas o diabo quer usá-lo como uma munição poderosa, para destruir os casamentos, em geral, oferecendo opções mais prazerosas ou melhor dizendo mentirosas, pois o diabo é o pai da mentira. Prazer significa satisfação. A felicidade no casamento depende muito da satisfação que ele produz na vida sexual do casal. A vida sexual no casamento deve ser uma aventura. Quando deixa de ser, entramos no perigoso caminho da rotina que geralmente nos leva ao descontentamento. O diabo tem usado desse artifício para disseminar seu veneno através de pensamentos impuros, masturbação e adultério que tem seu início na mente, nos pensamentos. É importante uma conversa entre os cônjuges sobre a vida sexual, e de que forma podemos melhorá-la, identificando aquilo que gostamos e não gostamos. Fale dos seus sonhos nesta área e como você sente falta, por exemplo, da qualidade nas relações sexuais ou das carícias pré e pós-relação. Seja transparente com seu cônjuge. Fale como você mais gosta ou gostaria que fosse, sem mentiras e enganos. Fale sempre. Quanto mais os cônjuges conversarem, melhores serão os resultados. Essa é uma área difícil, pois existem paradigmas errados, pois falamos muito pouco sobre esse assunto no casamento. É de extrema importância falar o que se pensa, pois, se ficamos quietos deixamos de ser abençoados. O silêncio tem sido na maioria das vezes, uma arma do diabo contra o casal. Por isso, se você estiver insatisfeito nesta área, não deixe de falar abertamente, mas cuidado com a maneira como você irá falar sobre este assunto, pois é delicado e sensível. Peça ao Senhor que te dê sabedoria para iniciar esta conversa. Ela deve ser feita num tom calmo, sem acusações nem grosserias. Não aponte os defeitos e erros, mostre a solução, sugira as melhoras. Assim você estará apontando as áreas a serem melhoradas, de forma tranquila, e não agressiva. Estará resolvendo um problema sério de forma leve, mas se isso for feito diferente disso, você estará iniciando um novo problema que irá gerar uma grande crise no casamento. Expresse pelo seu cônjuge na intimidade o seu amor, isso alimenta a relação. Nunca deixe nada escondido no seu coração, coisas que você não tem coragem de falar,
Peça ao Senhor forças para vencer estas situações. Essa área no casamento é de fundamental importância, pois sem ela não existe um casamento feliz. É claro que o casamento não é, nem deve ser apenas o relacionamento sexual, mas ele é fundamental para um relacionamento feliz de um casal. Eu gostaria de te motivar também a tratar com seu exterior. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, é santo. É importante também salientar o fator físico no relacionamento sexual. Cuidado com o corpo. O desleixo com seu próprio corpo é prejudicial ao relacionamento sexual. Somos templos do Espírito Santo, por isso devemos cuidar bem do nosso corpo e também com da higiene pessoal, estar bem perfumado, limpo, fazer a barba, passar perfume, etc. Cuidado com a aparência, se vestir bem na hora de dormir, estar bem apresentado, bem penteado, etc. Você pode melhorar sua vida sexual, só depende de você, depende de uma decisão pessoal. Mas é importante saber que existe um preço a ser pago, não é de graça, é um espaço a ser conquistado junto com seu cônjuge. Essa área é essencial para um casamento feliz e é necessária sinceridade e coragem para poder resolver os problemas sexuais do casal. Capítulo 4. O elogio é fundamental para o equilíbrio no relacionamento. Muitas vezes nos sentimos desvalorizados por não sermos elogiados, mas é importante saber que quando elogiamos nosso cônjuge, independente que ele nos elogie, estamos plantando uma semente que brotará e certamente colheremos o fruto destas palavras posteriormente. Faça você primeiro o elogio. Tome a iniciativa. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quando você elogia, você está profetizando bênção sobre a vida do seu cônjuge. É interessante notar o quanto as pessoas gostam de ser elogiadas. O elogio traz um sentimento de valorização, pois reafirma a pessoa elogiada, porém é algo que precisa ser aprimorado em nossas vidas, pois muitas pessoas têm dificuldade em elogiar os outros e principalmente seu cônjuge, seus filhos ou mesmo pessoas que convivem com ela. Alguns têm a necessidade de serem elogiadas, mais que outras pessoas. O elogio é para elas como um combustível que alimenta o relacionamento. O poder de um elogio. Susan estava com sua amiga Eliane numa lanchonete, quando de repente sua amiga chamou a gerente daquele lugar. O chamado súbito a surpreendeu. A gerente se aproximou de nossa mesa alguns minutos depois. Em que posso ser útil? Ela perguntou hesitante, como se estivesse esperando mais uma reclamação de uma cliente zangada. Eu só queria lhe contar que a garçonete que nos atendeu hoje foi excelente. Eliane começou a dizer, descrevendo, em seguida, as várias coisas que a atendente havia feito e que tanto a impressionaram. Evidentemente, a gerente ficou aliviada e encantada. O mesmo aconteceu com a garçonete, que estava em pé, ao lado da mesa. Nós quatro rimos e conversamos por alguns minutos. Eliane havia transformado em sucesso o dia de duas mulheres esforçadas. E fez com que ficasse gravada em minha mente uma impressão indelével do poder de um elogio. Quando pensamos em nossas palavras, é fácil nos concentrar nas pessoas que gostaríamos de censurar. Felizmente, existem certas frases que quase sempre têm momento certo de ser proferidas, palavras que transmitem amor e incentivo. Aqui estão algumas delas. Seu trabalho foi excelente, posso orar por você neste momento. Como você realmente está? Suas palavras me ajudaram. Eu estava errado, obrigado, por fazer isto por mim. Eu ofendi você? Em que posso ser útil? Conte-me sobre como foi o seu dia. Por favor, perdoe-me. Eu ainda o amo. Estou orgulhoso de você. Senti sua falta. Estou muito feliz por você. Em resumo, existem palavras que você gostaria de ouvir. Tenha certeza de que elas também servem para encorajar os outros. Elogie e faça disso um estilo de vida. Diga dos pequenos detalhes, da cama arrumada, do perfume que seu cônjuge passou, da roupa passada, do seu cabelo penteado, de sua roupa, de como ele sabe cozinhar, tocar algum instrumento, jogar futebol, arrumar a casa, cuidar dos filhos. Sempre haverá situações que possam ser elogiadas, é só prestar mais atenção a esses pequenos detalhes. Por causa da bondade de Deus, Ele me deu um esposo que tem este dom, elogiar com muita facilidade, tudo e sempre, o que para mim é um presente de Deus, pois tem esta linguagem de amor, e para mim ser elogiada é um grande combustível. Se fico um tempo sem ser elogiada parece que falta algo. Sou destas que têm esta necessidade mais que outros, mas devido a isto, procuro sempre elogiar, pois se para mim o elogio é algo importante, creio que também é para os outros,
mesmo que talvez em proporções menores. Tenho certeza que não te faltará motivos para elogiar. É só prestar mais atenção em coisas que passam em branco, como por exemplo quando a casa está limpa e arrumada é um bom motivo para se valorizar o esforço de sua esposa ou quando seu esposo arruma alguma coisa que estava quebrada em sua casa. Sempre procuro ressaltar o quanto ela fica mais linda a cada dia mais, sempre elogio a sua roupa nova ou quando ela corta o cabelo, quando ela se veste para sairmos juntos. Não deixemos com que a monotonia dos anos que vão se passando no casamento roube de nós esse tempero tão importante no casamento. Você pode estar pensando agora que seu cônjuge nunca vai aprender a te valorizar porque nunca fez isto, mas o primeiro passo para você poder começar a experimentar esse princípio em seu casamento é você tomar a iniciativa de valorizar seu cônjuge primeiro, independente se ele vai ou não te elogiar logo em seguida ou valorizar essa sua iniciativa. Tenha paciência e espere, pois o que semeamos, certamente colheremos, mesmo que leve um tempo entre a semeadura e a colheita. O poder de uma palavra de afirmação na vida de seu cônjuge é poderosa. Esse tipo de palavra tem o poder de mudar a sua vida, pois não é só no casamento que isto acontece, pois quando você elogia alguém, você está de certa forma salientando nesta pessoa alguma coisa que ela fez de bom ou alguma faceta de sua personalidade que a faz especial. Grandes mudanças vão realmente existir quando a mudança começar em você. Se você mudar e começar a fazer do elogio uma arma contra a amargura, o rancor ou qualquer tipo de atitude ou sentimento ruim que possa querer roubar de você a felicidade. Se você tiver coragem de mudar suas palavras, e fazer com que sua boca abençoe sempre, isto será uma mudança em toda a sua vida. Pare de ver os defeitos e passe a prestar mais atenção nas coisas boas que as pessoas fazem para você. Isto certamente fará com que você mude o foco da sua vida toda, e comece a experimentar uma vida nova que vai te dar uma nova expectativa em relação a toda a sua vida. Sua boca é um canal de bênção e tenho certeza que Deus está mudando agora os seus pensamentos, te dando um novo estilo de vida, onde sua boca será usada para profetizar sobre todos aqueles que estão perto de você. Esta mudança precisa começar em sua casa, com a sua família. Quantas vezes você deixou de elogiar, e deixou de notar as pequenas coisas ou pequenos detalhes, que geralmente passam despercebidos no dia a dia? Elogie sempre, não custa nada e nem dói, só faz bem e mesmo que você não tenha facilidade, pois é como escovar os dentes, precisa se tornar um hábito. No começo talvez você tenha alguma dificuldade, mas com o tempo, se tornará algo natural. Renove a sua mente e o seu coração. Comece prestando atenção nas pessoas e em seus pontos fortes. Olhe com os olhos de quem quer motivar. O elogio tem o poder de ganhar grandes amigos. Todo mundo quer estar perto de quem lhes faz bem. Se você não tem amigos, talvez seja porque você tem sido amargo demais com a vida e com você mesmo. Isso fez mal para você e para todos aqueles que estão perto também. O diabo sabe que quando você começa a semear essa semente de bênção, você terá grandes conquistas em sua vida, porque colherá amizade, amor, gratidão entre outras coisas maravilhosas. Por isso ele trabalha para que você não consiga usar a sua boca de forma agradável. Ele irá fazer com que você tenha dificuldade em fazer um elogio. Irá colocar a vergonha e a timidez como desculpas para que você não consiga viver esta verdade em sua vida. O melhor lugar para se começar a treinar e viver uma vida profética de abençoar sempre, e no seu lar. Minha filha Ana Carolina sempre foi muito inteligente, ela sempre tirou notas ótimas na escola, sempre procuro elogiá-la porque sei que essas palavras são importantes para ela. Todos os dias digo para ela o quanto ela é linda. Quando jogamos xadrez juntos digo quanto é difícil ganhar dela porque ela é uma ótima jogadora. São pequenos detalhes mas que têm feito muito bem a ela, pois ela tem crescido sabendo que é alguém especial para mim e para Deus. E certamente quando ela for uma mocinha, não terá que procurar em outras pessoas ou rapazes os elogios que eu como pai não os fiz. É claro que minha motivação é elogiá-la porque merece tais elogios, e porque sei que é extremamente importante para a sua autoestima. Mas é meu papel como pai, e também como marido, elogiar, aprender a valorizar o que Deus colocou em minhas mãos para eu cuidar, pois esta responsabilidade Deus confiou a mim. Quantas vezes você elogiou seus filhos esta semana? Se não elogiou, tenho certeza que não foi porque não tinha motivos, pois sempre teremos motivos para elogiar, é só olhar com mais atenção. Você elogiou a seu cônjuge hoje? Posso te dar uma dica. Pelo menos uma vez por dia, elogie o seu cônjuge, isso fará um grande bem ao seu casamento. O poder do elogio no nosso cotidiano é tremendo, ele pode mudar o nosso futuro e nossas expectativas.
Porque quando você decide viver nesta nova dimensão, mudando até mesmo a sua tendência pessoal, você com certeza verá tudo ao seu redor mudar, porque o maior problema geralmente somos nós mesmos. Temos o poder de mudar até mesmo a adversidade através deste novo estilo de vida, voltado para abençoar e reconhecer aquilo que as pessoas têm de melhor. Um jornalista foi fazer documentário com as pessoas mais sucedidas de uma certa área profissional, e começou entrevistando o segundo melhor empresário daquela área. Esse empreendedor de sucesso disse tudo o que ele tinha feito, as coisas que ele havia construído. O jornalista gostou muito dessa conversa. Ele sentiu que estava falando com a pessoa mais importante do mundo, mas faltava falar com um empreendedor mais bem-sucedido ainda do que aquele homem, e foi o que fez. Quando ele começou a conversa que durou horas, aquele jornalista entendeu por que o maior empreendedor era considerado um homem diferenciado, pois quando ele terminou a entrevista, o jornalista disse a seguinte frase: conversando com este homem ele me fez sentir a pessoa mais importante do mundo. O poder de fazermos os outros se sentirem importantes faz toda a diferença em qualquer lugar que estivermos, pois o elogio tem o poder de mudar tudo que está ao nosso derredor. Experimente isto em sua vida. Não deixe essa arma poderosa que Deus colocou em sua mão para abençoar a sua família, seus amigos, seus liderados, enfim, todas as pessoas que você tem contato, enferrujar por falta de uso. Um elogio pode abrir portas na sua vida de coisas que estão amarradas, porque você tem deixado a sua carne te controlar. A sua carne não vai querer reconhecer os outros, porque para a sua carne a pessoa mais importante do universo é você. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, somos cheios da graça de Deus e do amor de Deus que nos leva a sermos abençoadores para esta geração. Um vendedor chegou num dos melhores clientes dele certo da venda. A sala de espera estava cheia de outros vendedores que entravam na sala do dono daquela empresa e saíam minutos depois todos com o semblante caído e desanimados. Passavam pela sala e diziam para os que ainda estavam por lá que a coisa estava feia. Ele seria o último a ser atendido naquele dia. Quando ele foi chamado, deu até um frio na barriga. Mas quando chegou na sala do dono, ele nem esperou aquele homem falar primeiro. Ele logo foi falando, que quando passou pela fábrica enquanto esperava para ser atendido, percebeu que haviam móveis novos, lançamentos de produtos e disse àquele homem sisudo e mal-humorado: seus móveis estão cada dia mais maravilhosos, gostei demais daquele guarda-roupas novo. Aquele homem quase que instantaneamente abriu um sorriso e disse: fui eu quem tive aquela ideia. E começou a falar de como tinha desenhado aqueles móveis e de como sentia orgulho por eles. Passaram horas conversando e foram almoçar juntos. O dono da empresa estava entusiasmado por alguém ter notado e elogiado os seus produtos. No final da conversa, o dono da empresa perguntou o que mesmo ele desejava aquele dia e o vendedor então mostrou os seus produtos e fez naquele dia a maior venda da sua vida. Podemos mudar muitas coisas quando fazemos com que as pessoas se sintam importantes e reconhecidas naquilo que é importante para elas. Você vai ver a sua casa mudar quando valorizar a sua esposa e seus filhos. Verá que o ambiente, mesmo que esteja pesado, depois de palavras de reconhecimento pode sair de um deserto seco e obscuro para um manancial de águas vivas. Isso não depende dos outros. Depende de você e de sua decisão em tomar a iniciativa no poder do Espírito Santo e a recompensa é certa. A boca daquele que tem Jesus em seu coração precisa estar cheio de palavras de vida e não sentenças de morte dos sonhos dos outros. Pare de deixar a sua carne mandar em sua boca. A sua boca é um instrumento de Deus para abençoar os seus familiares. Deixe o Senhor usá-la para reverter até mesmo as situações mais difíceis. Quero salientar que talvez você não terá vontade de elogiar. Será no princípio uma luta contra você mesmo, mas que se você persistir terá êxito, sua vida mudará e sua família nunca mais será a mesma. Pare de reclamar que você não é reconhecido, jogando nas costas dos outros a culpa da falta de reconhecimento ou da apatia em relação a tudo que você faz, e comece a fazer você, tomar a responsabilidade de fazer do seu lar um lugar de bênção e de satisfação emocional, física e espiritualismo. Muitas pessoas querem conquistar as coisas sem nenhum esforço. Cobram dos outros que façam as coisas que elas necessitam ou sentem que precisam receber dos outros. Mas hoje você precisa rever os seus conceitos, e deva tomar uma decisão de caminhar sem dar mais desculpas pelas suas frustrações. Você não depende dos outros para começar a fazer o bem, e semear em seu casamento a bênção de Deus através de pequenas palavras de ânimo e de afirmação. A partir de hoje, decida usar desta arma tão importante para a saúde de sua família que é o elogio. Capítulo 5. Largue da barra da saia da mamãe.
Se existe algo que corrói o casamento, é a tensão entre você e a família do seu cônjuge. Existem várias piadas sobre as sogras. Graças a Deus a minha sogra é uma benção e dou glória a Deus pela vida dela. Mas existem casos onde isso chega a destruir casamentos que tinham tudo para dar certo. Pare de criticar os defeitos dos parentes do seu cônjuge, pois isso desgasta o casamento. Afinal são pessoas que seu cônjuge ama, e por mais que eles sejam repreensíveis nas suas atitudes e tenham defeitos, não critique. Seja solidário com o seu cônjuge e o ajude a orar pelos seus parentes. A sua atitude os condenará. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Existem momentos na vida que precisamos ficar calados, pois nossas palavras se tornam muitas vezes venenosas e traiçoeiras. Quando falamos de pessoas que são amadas pelo nosso cônjuge, precisamos ter o cuidado para não sermos duros demais. Essas pessoas, por mais erros que tenham, são pessoas especiais para nosso cônjuge, por isso, devemos relevar e não desconsiderarmos este fato. Por outro lado, a intromissão dos parentes no casamento é extremamente prejudicial ao casal. É uma invasão de privacidade. Quando houver problemas, não corra para a casa da mamãe, pois a sua família agora é o seu cônjuge. Por isso deixe o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. A partir do casamento temos que aprender a cortar o cordão umbilical com a nossa família. Precisamos sair da barra da saia da mamãe. Você precisa crescer e alcançar a independência. Você não é mais um menininho mimado ou uma menininha mimada. Você agora tem um lar para cuidar e responsabilidades a serem cumpridas. Um homem e uma mulher de verdade precisam proteger o seu relacionamento conjugal. Seu cônjuge é mais importante do que sua mamãe ou seu pai. Núcleo familiar após o casamento passou a ser seu cônjuge, pois nos tornamos um com ele, e o nosso compromisso passou a ser com ele. Você não foi criado para depender a sua vida inteira dos outros, especialmente de pai e mãe. O casamento é justamente para que você deixe de ser um dependente para ser um provedor. Você precisa aprender que terá que suprir novas necessidades. Isso não significa que você deva abandonar sua família antiga, mas ter sabedoria para não inverter as prioridades. Muitas pessoas confundem este princípio. Elas ficam divididas entre o cônjuge e pai e mãe, e isso pode gerar crises muito grandes no relacionamento do casal. Sua responsabilidade agora é cuidar primeiramente do seu cônjuge e seus filhos, sem deixar de dar atenção a seus parentes. Mas não se esqueça que em primeiro lugar vem o marido ou a esposa e depois os filhos e somente depois, vêm seus familiares. Muitas sogras também têm culpa nisso. Quero falar isto com todo o amor do mundo. Algumas sogras e até sogros, infelizmente acham que seus filhos continuam sendo aquelas crianças desprotegidas e que precisam de ajuda sempre. Pare com isso. Pare de bancar a Mulher Maravilha ou o super-homem que salva todo mundo. De pensar que só você sabe o que seu filhinho ou filhinha precisa. Pare de se meter na vida dos seus filhos, pois isso não os ajuda. Pelo contrário, nem muito menos é o seu papel. Com todo respeito, fique no seu lugar, aprenda a se calar. Nem sempre os seus palpites vão ajudar. Seu filho ou filha precisa aprender a viver a sua própria vida, assumir suas novas responsabilidades. Por isso não interfira naquilo que deve ser bênção na vida de seus filhos, fazendo com que eles quebrem um princípio da palavra de Deus. A superproteção não faz bem a ninguém. Quando eu era criança, aprendi a andar de bicicleta caindo. Lembro-me de uma vez, eu quis fazer bonito para meus amiguinhos. Estava aprendendo ainda a andar de bicicleta sem as famosas rodinhas de segurança. Enchi o peito e dei uma carona para uma menina que era vizinha da minha casa, mesmo sem saber andar sozinho. A primeira pedalada foi ótima. Depois de algumas pedaladas meio desequilibrado, porque não havia dominado ainda a técnica para andar de bicicleta, tomei o maior tombo da minha vida. Fui com a cara no chão e passei uma vergonha na frente de um monte de garotos, prontos para fazer de mim a maior piada do ano. Fui para casa acabado e chorando, cheio de hematomas pelo corpo, mas não desisti e continuei tentando até que aprendi. Mas sei que os tombos sempre nos ensinam muito. Se não fossem por eles não aprenderíamos nunca. Se meu pai ficasse a vida inteira me segurando para andar de bicicleta, nunca aprenderia a andar sozinho. Pare de viver pendurado nas pessoas. Aprenda a andar sozinho. Pare de depender dos outros para tudo na sua vida. Mamãe e papai agora precisam curtir seus netinhos, e não cuidar os marmanjos crescidos. Existem também esposas displicentes, que fazem de suas mães um cabide de reclamações sobre os seus esposos. Isso é inaceitável porque depois de um acerto ou conversa,
ela fica bem com seu esposo, mas sua mãe fica com aquela raiz de amargura contra seu genro, porque ela não sabe que ela já entrou em acordo com seu marido. Os dois se acertam e fica aquele clima horrível com a sogra. Os seus problemas precisam ser acertados debaixo de seu teto, e se vocês não conseguirem sozinhos, devem procurar aconselhamento pastoral específico ou amigos que sejam modelo de bênção nos seus casamentos, porque eles têm algo a acrescentar, mas não procura a sua família, porque isso pode causar uma indisposição terrível contra o seu cônjuge. Deixe de levar problemas para seus pais. Você já deve ter dado bastante no decorrer da sua vida. Agora chega. Comece a levar alegria e boas notícias a seus pais. Algo que não faço é criticar os familiares da minha esposa. Posso até falar sobre problemas, mas nunca de forma crítica. Quero deixar uma sugestão para você. Pare de fazer de seu cônjuge um poço de reclamações, e comece a não dar muita importância aos dissabores que os familiares de ambos têm feito. Vivam a vida de vocês, não coloque mais lenha na fogueira, afinal, as suas palavras são de grande valor para seu cônjuge. Se as pessoas querem viver falando de você, desconsidere. Olhe para frente, não deixe que a amargura inunda sua vida, isso só irá fazer mal para você e para seu lar. Um ponto muito complexo é quando a família tenta se intrometer na vida do casal. Nestes casos é preciso tomar uma posição, e não deixar que seu cônjuge se desgaste com seus parentes, pois você os conhece melhor e sabe como lidar com eles. É você quem deve tratar com eles as coisas, e se posicionar, pois isso é uma proteção para vocês. Poupe seu cônjuge de constrangimentos e desgastes. Quantos problemas não seriam evitados se aprendêssemos a dar importância e proteção aos nossos cônjuges? Isso não significa que podemos desprezar os parentes do nosso cônjuge, até porque isso é pecado, mas precisamos aprender a colocá-los no lugar certo em nossas vidas, pois os nossos pais não têm mais a função de interferir e manipular e controlar nossa vida. Se você tem problemas de rancor com os familiares de seu cônjuge, você precisa rever esta posição, liberar e perdoar em seu coração essas pessoas, por pior que tenha sido o mal que elas tenham causado a vocês, e caminhar olhando para frente, para as coisas que estão adiante de vocês. Pare de discutir por causa dos familiares de vocês, comece a falar de coisas mais produtivas. Se você tem dificuldade de relacionamento com certos familiares de seu cônjuge, não fale deles, não os critique. Não coloque esse tipo de conversa como tópico na vida familiar. Fale de outros assuntos. Converse de coisas mais sadias. Deixe que essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e sejam transformadas por Deus. Não é a sua reclamação ao seu cônjuge que vai mudar essas pessoas. Somente vai causar uma tensão desnecessária entre vocês, pois se trata de pessoas queridas para o seu cônjuge. Seja sábio, pois até mesmo um tolo quando se cala se passa por sábio. Saiba se calar na hora certa. Saiba dominar a sua língua e os seus impulsos carnais. A sua irritação ou raiva não mudarão a situação. Ore pelas pessoas que te magoaram. Interceda pelas pessoas que te humilharam algum dia. Faça como José do Egito. Mesmo tendo sido vendido, humilhando, não usou da lembrança dessa situação para pagar mal por mal aos seus irmãos. Quando estamos em Cristo, nossas atitudes precisam ser diferentes daqueles que não conhecem. Abençoe sempre ao invés de usar das murmurações e de reclamações. Profetize a benção de Deus e perdoe sempre, pois esse é o único caminho para a felicidade conjugal. Abra mão da sua vontade de resolver os problemas através da sua própria força e do seu próprio jeito e descanse nos braços de Deus. Ele é quem luta por nós. A nossa parte é confiar e deixar que Deus seja o nosso general de guerra. Converse com seu cônjuge e diga que você quer viver em paz, que ele ou ela é a prioridade em sua vida, é a benção que Deus lhe deu para viverem em paz e em concordância. Capítulo 6. Fale palavras cordiais ao invés de queixas e exigências. Muitas vezes no relacionamento conjugal, perdemos nosso tempo com o negativismo do dia a dia em nosso lar, criticamos os filhos, reclamamos do fogão, nos irritamos com a TV alta, gritamos com o cachorro, ressaltamos apenas os defeitos um do outro. Falamos dos problemas financeiros e deixamos de apreciar a leveza de um simples beijo, um carinho descontraído ou uma palavra de encorajamento. Deixamos de desfrutar dos momentos gostosos do casamento. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Nunca deixe de pedir por favor ou dizer muito obrigado, pois esses pequenos gestos de cortesia fazem uma considerável diferença no casamento. Nunca perca esse hábito de dizer muito obrigado quando seu cônjuge fizer alguma coisa para você. Isso irá valorizar cada atitude dele.
Todos nós gostamos de nos sentir valorizados e de fazermos as coisas para aqueles que sabem ser agradecidos. Não deixe passar em branco por favor, quando você precisar de alguma coisa, pois sua esposa não é sua empregada particular. Ser rude é uma característica de pessoas medíocres e sem a presença do Espírito Santo em suas vidas. Pare de mandar seu esposo ou sua esposa, peguei, estou seguro é aquilo. Faça isto agora. Você não faz nada certo mesmo. Seja mais cordial, mais educado, mais humano, peça com carinho. Não faça da sua boca uma faca que corta e destroça o coração do seu cônjuge. Faça de seus lábios um manancial de bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Existem muitos homens e mulheres que exercem em seus empregos funções de chefia ou gerência, e que quando chegam em suas casas, acham que os membros de sua família também são seus funcionários. Se você fizer isso, irá destruir a sua família e irá causar muitas feridas na vida de seus filhos principalmente, que às vezes só queriam um abraço, ao invés de uma ordem de tirar 10 em todas as matérias na escola. Como é bonito vermos pessoas educadas com suas famílias, andando pela rua com respeito um pelo outro, sem palavras duras ou gritos, sem ter com que se envergonhar. Há algum tempo um homem castigou a sua filhinha de 3 anos porque ela gastou um rolo inteiro de papel dourado, usado para embrulhar presentes. O dinheiro estava curto, e ele ficou furioso quando a menina tentou enfeitar uma caixa para colocar debaixo da árvore de Natal. Na manhã seguinte, a menina entregou um presente ao pai, dizendo: "É para você, papai." Ele se arrependeu de ter reagido de maneira intempestiva, mas sua raiva explodiu novamente ao constatar que a caixa estava vazia, e gritou com a filha: "Você não sabe que quando a gente dá um presente alguém deve colocar alguma coisa dentro da caixa?" A menina olhou para o pai, com lágrimas nos olhos, e disse: "Ah, papai, a caixa não está vazia. Eu soprei beijinhos dentro dela. A caixa está cheia de amor. Beijinhos de amor para você, papai." O pai sentiu-se desprezível. Passou os braços ao redor da filha e lhe pediu perdão. Esse homem guarda essa caixa até hoje, ao lado de sua cama, e todas as vezes que ele se sente desanimado ele retira um beijinho imaginário da caixa e se lembra do amor que sua filhinha colocou ali dentro. Sabe por que seus filhos muitas vezes se rebelam contra você através de palavras e até mesmo em atitudes? Talvez porque nunca viram você e seu cônjuge trocarem palavras doces perto deles. Sempre viram vocês discutindo e brigando, daí aprenderam bem com vocês como usar das palavras para machucar um ao outro. Não deixe de falar "eu te amo" nunca na sua vida conjugal, porque isso é uma declaração fundamental de renovação da aliança no casamento. Não deixe de dar pequenos beijos durante o dia no seu cônjuge, isso vai enriquecer a vida conjugal de vocês. Isso é carinho e não aceite o padrão do mundo no seu casamento que diz que com o tempo você perde o romantismo. Isso é uma grande mentira. Faça do tempo o seu aliado. Continue sempre abrindo a porta do carro para sua esposa, fazendo pequenas declarações de amor em público. Essas coisas tão lindas que irão fazer toda a diferença no seu dia a dia como família e casal. Você pode dizer que tem vergonha de falar algo ou fazer alguma coisa assim para seu cônjuge, mas tenha vergonha de viver aquém do ideal na sua vida conjugal. Tenha vergonha de ter um casamento frio e monótono, mas nunca tenha vergonha de ser carinhoso com o seu cônjuge, romântico e amoroso. A sua família é um presente de Deus para que você cuide com toda a delicadeza, como quem cuida de uma bela e sensível flor. Não deixe que o tempo roube de vocês a beleza do amor HP. Muitos dizem que têm Jesus em seus corações, mas não conseguem nem amar as pessoas que estão ao seu redor, quanto mais a Deus que não se vê. Experimente uma vida de amor, alegria e paz como Jesus nos prometeu, mas para isso é necessário uma mudança substancial em sua vida. Comece agora mesmo. Ligue para o seu cônjuge e diga para ele que você o ama e que ele é especial para você. Fale hoje ainda para os seus filhos que eles são um presente de Deus e que você os ama muito e sempre estará ao lado deles. Todas as vezes que for pedir alguma coisa para o seu cônjuge ou filhos, lembre-se das palavrinhas mágicas que nunca podem ser esquecidas: por favor, obrigado. Quando alguém fizer alguma coisa para você, não deixe de agradecer. Nunca deixe passar isso, pois ingratidão desgasta o relacionamento, trazendo muito rancor e amargura. Seja agradecido por tudo. Saiba reconhecer o que o Deus e as pessoas fazem por você. Você pode pensar, mas são coisas tão pequenas. Será mesmo que isso vai fazer diferença na vida da minha família? Quero te assegurar que sim. São nos pequenos detalhes que tropeçamos, e isso faz toda a diferença, não só na nossa família, mas onde trabalhamos também.
onde fazemos algum lazer e até mesmo na igreja. Lembro-me de um rapaz que era um ótimo jogador de futebol. Eu era um adolescente com meus 14 anos, e fui em um acampamento de carnaval. Estava acostumado a brigar todas as vezes que ia jogar futebol com meus colegas. Sempre queria ganhar a qualquer custo, mas algo me chamou a atenção naquele rapaz que eu nem me lembro o nome. Ele era o melhor jogador do time, jogava muito, era sempre ele quem fazia as melhores jogadas, mas quando alguém errava ele sempre motivava os outros jogadores. Quando trombava com os jogadores do outro time sempre se preocupava se não tinham se machucado. Quando eu errei uma jogada de gol, ele bateu na minha costa e me falou que tudo bem, porque eu havia feito o melhor. Sabe, eu não me lembro do que foi falado naquele acampamento, mas esse rapaz marcou a minha vida. Ele não era o ministro e nem o pastor que ministrou naquele retiro, mas falou através das suas atitudes. Eu sempre orei para ser como aquele rapaz que sem palavras marcou um período da minha vida, e tenho certeza de todas as pessoas que estavam naquele lugar. Quando somos pessoas carinhosas ficamos mais parecidos com Jesus. Oro todos os dias para que eu possa tratar a minha esposa como Jesus a trataria. A palavra de Deus nos diz que nós maridos precisamos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. E isso é algo muito sério. Quero aprender a cada dia tratá-la como uma filha do Rei dos Reis, pois eu sei que isso agrada a Deus. Esse é um dos segredos de um casamento feliz. Fazer da sua casa um lugar de paz e alegria. E isso só é possível quando desejamos ser parecidos com Jesus, em nossas atitudes. Ser homem de verdade no conceito bíblico é ser alguém com o coração cheio do amor de Deus, que não está tarefado demais para colocar sua família em último lugar nas prioridades da sua vida. Matthew Henry é um famoso comentarista da Bíblia. Certo dia ele foi assaltado e naquela noite, fez a seguinte anotação em seu diário: estou agradecido, primeiro, porque nunca fui roubado antes. Segundo, porque, apesar de terem levado minha carteira, eles não me tiraram a vida. Terceiro, porque, apesar de terem levado tudo, não perdi muita coisa. E quarto, porque fui roubado, não fui eu que roubei. Não desconte os teus problemas do dia a dia em seu cônjuge. As pressões do trabalho não precisam entrar em sua casa. As decepções e frustrações devem ficar para fora da porta de entrada da sua casa. Saiba tirar dos problemas e das adversidades motivos para agradecer a Deus, louvando ao Senhor sempre, independente das circunstâncias. Não deixe que o padrão vergonhoso do mundo ou a correria de um dia desgastante entre em sua casa. Antes faça de seu lar e da sua família um lugar de amor e carinho. Capítulo 7. Abandone a expectativa de mudar o seu cônjuge através das suas críticas. Deus nos ensina que somente através do amor ele mudou a história da humanidade. Ninguém consegue ser perfeito e seu cônjuge não é diferente. Ore a Deus pedindo discernimento para poder através do amor motivar o seu cônjuge a uma mudança. O amor verdadeiro é regado pela paciência. A esposa do pastor Billy Grant, um dos maiores pregadores do século passado, estava pregando a um grupo de mulheres e disse: mulheres, o seu dever não é mudar o seu marido, este é um trabalho de Deus. O seu trabalho é somente amá-lo diariamente. A crítica que estamos falando neste capítulo é aquela que não leva a nada. Não é uma conversa para melhorar, mas são aquelas reclamações sem fim ou murmurações. Mesmo que tenhamos motivos, a forma negativa como fazemos uma crítica certamente determina o sucesso das nossas reclamações. Transfira sua tendência em ser crítico ou sua perspicácia em ver os defeitos dos outros, numa vontade em interceder por essas pessoas. Seu cônjuge pode estar cansado de ouvir as suas ladainhas ou suas reclamações constantes. Esse tipo de crítica, certamente não vai te levar a conquistar nenhuma vitória em seu relacionamento. Muitas esposas acham que com reclamações sem fim ou, o que elas chamam de discutir a relação, gritos e descontrole emocional, vão conquistar alguma coisa numa relação que necessita de cura, onde na verdade o que realmente é essencial é a presença de Deus. Acho interessante que existam pessoas capazes de ver o erro na vida dos outros, e isso não as leve a orar. Conheço pessoas capazes de achar pequenos erros no cônjuge, nos filhos, em igrejas e ministérios, mas não são capazes de orar e interceder pelos defeitos que tantos incomodam na vida dos outros. Creio que se você tem este dom, é para que você venha interceder por essas pessoas e por essas dificuldades. Certo homem dirigia o seu carro tranquilamente, por uma rua da cidade, quando vinha ao seu encontro um carro no sentido contrário. O carro começou a dar luz alta. Ele então, já irritado, logo mandou de volta a luz e ainda se preparou para falar um monte de palavras, nem um pouco cordiais para aquele outro carro. Quando o outro carro chegou mais perto,
Havia uma mulher no volante que abriu a janela e só deu tempo de falar uma palavra: burro. Ele, sem esperar mais nem um segundo, começou a falar alto, chamando aquela mulher de muitos atributos terríveis. Saiu cantando pneu e todo orgulhoso, por ter devolvido na mesma moeda, se sentindo o máximo, pois não tinha levado esse desaforo para casa. Quando ele virou a rua, bateu de frente com um burro que estava solto na pista. Muitas vezes falamos e criticamos sem pensar, sem ter a responsabilidade do peso das palavras que proferimos. Machucamos aqueles que estão próximos de nós por sermos precipitados, quando deixamos de ouvir ao nosso cônjuge, filhos e até mesmo amigos. Pare de criticar o seu cônjuge ou as pessoas que estão perto de você e comece a orar por eles. Você não vai mudar ninguém criticando, você só muda uma situação através da oração. Gostaria de ver aquelas pessoas que têm facilidade em criticar, tendo a mesma facilidade para orar, pois se não perde seu objetivo do senso crítico. Se você tem esse dom, com certeza terá também o da intercessão, pois é uma sensibilidade apurada e, se não for usada para entrar na presença de Deus em oração, seu uso será totalmente destrutivo. Você não conseguirá mudar ninguém ressaltando os defeitos dessa pessoa. Isso somente fará você perder a alegria da vida e se tornar uma pessoa amarga, perdendo também os seus verdadeiros amigos, pois você só conseguirá ter do seu lado um bando de ladrões de sonhos como você mesmo é, quando critica os outros, destruindo muitas vezes a alegria e o prazer da sua família. Deixe de ser alguém amargo, pronto a fazer da sua boca um lugar de morte e de tristeza, um verdadeiro túmulo. Quantas vezes você tem dito à sua esposa e seus filhos de seus defeitos, ressaltado aquilo que deixaram de fazer, reclamações sem fim? Isso não irá mudar muita coisa em sua vida, muito menos na vida de sua família. A crítica é na maioria das vezes desmotivadora, destrói, entristece, dentro de tantas outras coisas negativas que podem acontecer quando criticamos. Em vez de criticar a sua esposa, ressalte as suas qualidades. Quando você ressalta os defeitos, você vai causar muitas vezes desconforto, pois temos a tendência de fazer isso da forma e na hora errada, em vez de falarmos calmamente, criticamos os outros de forma agressiva. A sua cobrança enfática só irá tensionar o ambiente em sua casa, deixando-o carregado. Existem maridos que vivem no bar porque quando voltam para sua casa, existe um monstro chamado murmuração e reclamação os esperando. Que alegria eles podem ter de estar em sua casa com sua família ou sua esposa. Ou pior, muitos criticam os seus cônjuges para outras pessoas, e isso para mim é covardia, pois tira o direito da pessoa de se defender. É muito fácil falarmos de defeitos dos outros para pessoas que sejam aliados em nossos chamados desabafos, que nada mais nada menos não passam do que chamamos de fofoca e maledicência. Não estou dizendo que você deve fechar os olhos para os erros do seu cônjuge, mas estou dizendo que você não poderá mudar esses defeitos através da sua força humana. Isso só será possível através da interferência de Deus. Enquanto você tentar fazer do seu jeito, Deus não poderá fazer do jeito dele, pois você não estará dependendo de Deus e sim das suas críticas ou estratégias humanas para seu relacionamento. Tudo o que fazemos com a nossa própria força entristece o Espírito Santo de Deus, e demonstra falta de confiança no amor e no cuidado de Deus por nós. Deus para de agir quando começamos a querer fazer a sua parte. Ele só poderá agir quando você se entregar totalmente a Ele, e as coisas que te incomodam e entristecem. Afinal, Deus se importa com o seu sofrimento. Geralmente tensionamos o nosso relacionamento com nossas críticas, como também tensionamos qualquer outro relacionamento, quando existe a pressão de mudança. Quando cobramos e exigimos que as pessoas mudem através de palavras duras e até mesmo rudes, mesmo que sejam reais e verdadeiras, só causará desgastes. Uma vez eu estava levando minha filha à escola, e um carro me deu uma grande fechada. Minha filha, que estava no banco de trás do carro, por causa da freada brusca, caiu e ficou com as perninhas para cima no meio do banco da frente. Você deve ter imaginado a cena, minha filha chorando porque havia batido a cabeça no carro da frente. Um irresponsável que havia provocado aquilo. Minha vontade da carne era de dar uns tapas no sujeito, mas respirei fundo e orei a Deus para me controlar. Coloquei o carro ao lado daquele outro carro, e abri o vidro e olhei dentro do olho dele e disse, com muita convicção: você precisa de Jesus na sua vida, vai se converter. O rapaz, não entendendo nada, foi embora e eu continuei o trajeto para a escola da minha filha. Grato a Deus porque não precisei usar de gritos e brigas para defender os meus interesses. Quando nossa carne fica em evidência, sempre teremos grandes problemas para resolver. Pare de tentar mudar o seu cônjuge, deixe que Deus o mude e também mude você. Ninguém é perfeito,
Temos que mudar tantas coisas. Os erros dos outros sempre são muito graves contra nós, e muitas vezes chegamos a dizer que são imperdoáveis, mas os nossos erros são sempre compreensíveis quando vamos nos defender. Homer descreve sobre quando ficamos atarefados demais e deixamos de lado nossa família. Nunca me esquecerei do dia em que vi, na sala de estar, nosso filho mais novo, Mark, chegando da escola debaixo de chuva. Mark estava no 3º ano e recebera permissão para ir de bicicleta à escola, localizada em nosso bairro. Naquele dia, cheguei mais cedo da igreja e estava sentado numa poltrona perto da janela. A chuva caía lá fora, e vi meu filho ao longe, caminhando com dificuldade debaixo de água. Ele estava com as roupas completamente encharcadas e o cabelo grudado na cabeça. Assim que abri a porta, ele olhou para mim e deu um leve sorriso, com o rosto vermelho por causa do frio. Oi, papai. Você chegou mais cedo. Oi, meu filho. Você está encharcado até os ossos. É, eu sei. Mark, se você tivesse ido de bicicleta à escola, teria voltado para casa mais depressa. E não teria ficado tão molhado assim. Ele olhou para mim com ar de timidez, enquanto os pingos da chuva escorriam do cabelo, molhando seu rosto. Fiquei desconcertado e continuei, como que ponderando com Mark. Filho, se você sabe, por que não foi de bicicleta? Ele abaixou a cabeça e, de repente, eu compreendi. Rapaz, eu queria esconder-me debaixo da mesa e ficar ali por um bom tempo. Ele me havia dito várias vezes que o pneu da sua bicicleta estava furado. Chegou a me pedir, papai, você poderia consertar o pneu para mim? Claro, filho. Não se preocupe. Vou cuidar disso imediatamente. Mas não fiz nada, esqueci-me completamente. Enquanto meu filho continuava ali, na entrada da casa, encharcado e tremendo de frio, ele poderia ter dito, não fui de bicicleta porque alguém me prometeu que consertaria o pneu, mas não consertou. Ele tinha todo o direito de dizer isso. Mas não disse. Sua resposta permanece gravada indelevelmente no coração do pai dele. Ah, papai, eu sei que você é atarefado demais, tem muitas coisas para fazer. Não quis aborrecer você mais uma vez. Filho, eu pensei, seu pai não é atarefado demais, ele é egoísta demais. Para mim, um pneu de bicicleta não representava nenhum problema importante, era apenas um item a mais na minha longa lista de coisas para fazer. Mas, para Mark, significava mais do que um meio de transporte. Significava mais do que uma longa caminhada debaixo de chuva. Significava confiar que seu pai atenderia às suas necessidades. A sua casa deve ser um lugar de benção e de descanso, não um lugar escuro, triste e amargo. Deve ser um pedacinho do céu onde a presença da paz de Cristo é transbordante. Mas para isto você precisa decidir mudar a sua carne que sempre vai querer reclamar, berrar e exigir a mudança dos outros. Mas alguém que está cheio da presença de Jesus em sua vida, sempre vai olhar para sua vida perguntando para Deus como ela pode melhorar para ser um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho ou uma filha que esteja cheio do amor de Deus e de compreensão e de palavras que tragam vida e harmonia. Onde você chegar, traga com você a paz e a alegria. Essa é uma promessa de Deus, mas para isso é necessário deixar esse hábito maligno de criticar as pessoas e começar a motivá-las com palavra de vida. Não mudamos as pessoas através de críticas e murmurações, apenas provocamos essas pessoas e nos machucamos uns aos outros. Pare de usar dessa arma do inferno, pois quando estamos cheios do Espírito Santo estamos cheios do fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, perdão, entre todos os outros sentimentos que a vida ao lado de Jesus nos proporciona. Jesus já nos deu uma vida abundante em nossa casa. Tome posse dessa verdade em sua vida, independente do seu cônjuge. Quando ele te criticar, demonstre amor. Quando murmurar, elogie. Quando reclamar, seja cordial, porque assim procedendo, a palavra de Deus nos diz que ajuntamos brasas vivas sobre suas cabeças. Pague o mal com o bem. Capítulo 8. O segredo de um casamento feliz. O casamento é revestido de felicidade nos pequenos detalhes, onde o diabo deseja roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer abundância de amor, paz e vitória, pois o casamento é projeto de Deus para o homem. Cada detalhe, cada pequena atitude, cada pequena palavra ou frase de carinho, um abraço surpresa bem gostoso, roubar um beijo do seu cônjuge, coisas pequenas e muitas vezes esquecidas no dia a dia de um casamento. Isso é o que dá o tempero, num relacionamento feliz. Comece a agradar e você verá que a pessoa que estiver sendo agradada vai querer agradar também. É uma lei da natureza, é dando que se recebe.
Os maus não ganham nada na sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa receberá recompensa. BV. Com o tempo, nos acomodamos e não prestar mais atenção nas coisinhas simples de um relacionamento. Não deixe o seu casamento virar uma geleira. Mesmo que com o passar dos anos tenha se desgastado, ainda há esperança. Você pode mudar a história de sua vida. Basta não desistir. Perdoe sempre. Não vale a pena ficar guardando ressentimentos ou mágoas dentro de você. Isso é um veneno para o seu coração. Não tome desse veneno, jogue fora a vontade de vingança. A grande diferença dos vencedores para os derrotados e frustrados é somente uma: os vencedores não desistem nunca, mesmo diante das adversidades. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos, o mais fácil é você pensar em abandonar ou desistir do seu casamento. Você pode pensar que isso vai resolver o seu problema, mas nenhum problema que não foi encarado de frente pode ser resolvido. Infelizmente ele voltará novamente. Tenha coragem de enfrentar os seus medos, receios e seus problemas de frente. Não é fugindo dos problemas no seu casamento que você irá conseguir alcançar a felicidade. Christopher contou sua experiência, e finalmente, eu consegui. As crianças estavam falando alto demais, irritadas, impossíveis. Eu estava cansado e mal-humorado. Minha esposa estava cansada e mal-humorada. Resolvi sair de casa e ter um dia só para mim. Queria ser paparicado por mim mesmo. Queria ter um dia em que eu pudesse fazer tudo o que desejasse. Eu ia viver intensamente aquele dia, da maneira que mais me agradasse. Não daria atenção a ninguém, a não ser a mim mesmo. Saí de casa com $50 no bolso. Que bom! Consegui, eu disse a mim mesmo, enquanto dirigia meu carro pela autoestrada rumo ao norte. Parei num shopping e passei momentos emocionantes dentro de uma livraria, comprando uma coleção de poemas. Depois de dirigir o carro por um bom tempo, parei no McDonald's e pedi 2 Big Mac, uma porção generosa de batatas fritas só para mim e um refrigerante só para mim. Comi e bebi sem ser interrompido, sem ter de dar meu picles a ninguém, sem ter de limpar a boca, o nariz ou o colo de ninguém. Em seguida, comprei o maior sorvete de chocolate que encontrei. Eu estava livre. Estava longe de minha cidade. Fui ao cinema e assisti ao filme, sem ter de comprar pipoca, sem ter alguém sentado em meu colo, sem ter de levar alguém ao banheiro. Eu era um homem livre. Estava aproveitando aquela liberdade. E sentindo-me totalmente infeliz. Quando voltei para casa, todos estavam dormindo. Enquanto eu me deitava em silêncio, minha esposa sussurrou: "Sentimos sua falta." Eu também. Nunca mais sai de casa para fugir dos problemas. Tem muita gente que entra iludido num casamento, entram achando que vão resolver todos os seus problemas, e por isso podem estar naufragando em suas ilusões. Acham que o casamento é um mar de rosas, onde ele fica num trono sendo servido por todos o tempo todo, e que todos devem fazer as suas vontades, e que seus desejos precisam ser uma ordem. Mas o desafio do casamento feliz é bem diferente disso. A ênfase de um casamento segundo o padrão de Deus começa em servir e não em ser servido. Se você quer entrar certo num casamento, entre pensando em como você poderá servir melhor o seu cônjuge, pois amar e dar-se, e servir. Existe algo maior que ser feliz, é fazer alguém feliz. Pare de fazer listas de exigências, e pare também de criticar e colocar a culpa de tudo que acontece em seu casamento no outro. Você também tem culpa ou responsabilidade de como está o seu relacionamento, pois sempre existem erros dos dois lados. Seu cônjuge não erra sozinho. Pense nisso, e passe a assumir e mudar os seus. Comece olhando para você. Tenho certeza que você, à medida que estava lendo este livro, lembrou-se muito de como seu cônjuge tem errado com você. Mas se for necessário, leia novamente focando o que você deve mudar em sua vida e como pode aplicar essas verdades em seu casamento. Esse livro não é para ser lido como manual de como seu cônjuge precisa mudar e sim como você precisa mudar. Admiro demais minha esposa. Ela é a melhor esposa do mundo, fiel e dedicada, trabalhadora. É uma pessoa que admiro demais. É uma grande mulher de Deus. Ela tem tantos atributos que um livro seria pequeno para relatá-los. Sou grato a Deus por Ele ter me dado alguém tão especial. Sou o marido mais realizado do mundo por ter ao meu lado minha esposa, que é a mulher da minha vida. O amor é como uma flor delicada que precisa ser regada diariamente, porque se faltar alguma coisa corre-se o risco de morrer. Os pequenos detalhes são fundamentais, pois os relacionamentos geralmente não naufragam por grandes motivos, mas eles sempre começam com pequenos detalhes que aparentemente são pouco notados, mas que fazem uma grande diferença.
Existem muitas maneiras de medir o sucesso, mas nenhuma delas se compara com a descrição que seu filho faz de você quando conversa com um amigo. Pense agora nesses pequenos detalhes que você talvez esteja negligenciando em seu relacionamento. Anote em um papel tudo aquilo que precisa mudar, pois creio que você, como eu, pode correr o risco de esquecer daquilo que Deus falou com você. E sempre que puder, dê uma olhada para ver aquilo que já mudou e aquilo que ainda você precisa mudar. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. A mãe parou ao lado do leito de seu filhinho de 6 anos, que estava doente de leucemia. Embora o coração dela estivesse pesado de tristeza e angústia, ela era muito determinada. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível, por causa de uma leucemia terminal. Junto dele, tomou-lhe a mão e perguntou: Filho, você alguma vez já pensou o que gostaria de ser quando crescesse? Mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro. A mãe sorriu e disse: Vamos ver o que podemos fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local e contou ao chefe dos bombeiros a situação de seu filho e perguntou se seria possível o garoto dar uma volta no carro dos bombeiros, em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros, comovido, disse: Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, daqui a uma semana, nós o faremos um bombeiro honorário, por todo o dia. Ele poderá ir para o quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo, chapéu com o emblema de nosso batalhão, casaco amarelo igual ao que vestimos e botas também. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu-lhe o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão, e foi até o quartel central. Parecia-lhe estar no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todas as 3. Em cada chamada, ele foi em veículos diferentes, no tanque, na caminhonete dos paramédicos e até no carro especial do chefe do bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo-o tão profundamente, que ele viveu 3 meses a mais que o previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a mãe decidiu chamar ao hospital toda a família. Então, ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado como um bombeiro, e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação, e perguntou se seria possível enviar um bombeiro para o hospital, naquele momento trágico, para ficar com o menino. O chefe dos bombeiros respondeu: Nós podemos fazer mais que isso, nós estaremos aí em 5 minutos. Mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes e vir as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E também poderia abrir a janela do quarto dele. Obrigado. 5 minutos depois, uma caminhonete e um caminhão com escadas chegaram no hospital. Estenderam a escada onde o garoto estava. 16 bombeiros subiram com a permissão da mãe. Eles o abraçaram, seguraram, e disseram que o amavam. Com voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: Chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Sim, você é um dos melhores, disse ele. Com estas palavras, o menino sorriu e fechou seus olhos para sempre. E você, diante do pedido de seus pais, irmãos, filhos, parentes e amigos, o que vem fazendo? Comprometa-se e diga sempre: eu posso fazer mais que isso. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Não se preocupe com mudanças no seu cônjuge, pois essas mudanças dependem das suas atitudes. Plante na vida de sua família a bondade de um coração voltado para Deus, pronto ao arrependimento e disponível a mudanças de percurso. Somos programados na infância, que temos que ser sempre o centro das atenções, mas Jesus nos ensina que se queremos ser alguma coisa no reino de Deus, precisamos aprender a servir e não em ser servido. O mundo nos ensina que os vitoriosos são aqueles que pisam nos outros, passam os outros para trás, sobem na vida a qualquer preço. Mas a palavra de Deus nos adverte que não é assim que os verdadeiros vitoriosos vivem. Eles vivem para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, e o melhor lugar para você demonstrar o amor de Deus, aliás, deve ser o primeiro lugar para isto, é o nosso lar. Se alguém te ofender, dê a outra face, isto é, se alguém te fizer alguma coisa ruim, faça alguma coisa boa para esta pessoa. Sei que isso é muito difícil,
Mas para quem tem Jesus em seu coração, esse é o padrão das Escrituras em nossos relacionamentos. Billy Davis conta uma situação que aconteceu com ela. Uma professora da rede pública de ensino deixou clara para mim as ideias complexas a respeito de dar e receber. Evidentemente, ela notou alguma coisa sobre a maneira como eu segurava o livro na aula de leitura, e concluiu que eu deveria fazer um exame de vista. Ela não me enviou a uma clínica, ela pessoalmente me levou a seu oftalmologista, não para fazer-me caridade, mas como uma amiga. Fiquei tão intrigada com os exames que não dei conta exatamente do que havia acontecido, até o dia em que ela me entregou os óculos, na escola. Não posso ficar com eles, não tenho dinheiro para pagar. Ela então me contou uma história. Quando eu era criança, uma vizinha comprou óculos para mim. Ela disse que eu deveria pagar por eles no dia em que eu comprasse óculos para outra menina. Portanto, vejo só. Os óculos foram pagos antes de você nascer. Em seguida a professora me disse as palavras mais agradáveis que já ouvi. Algum dia, você vai comprar óculos para outra menina. Ela viu em mim alguém que faria isso. Tornou-me responsável. Acreditou que eu teria algo a oferecer a outra pessoa. Aceitou-me como membro do mesmo mundo que ela vivia. Saí daquela sala, segurando firme os óculos, não como alguém que recebeu uma caridade, mas como uma mensageira confiável. Se você semear o bem, com toda certeza terá uma colheita maravilhosa, porque isto demonstra que podemos morrer para nós mesmos e vivermos para Deus, cheios da presença de Deus em nossa vida. Consequentemente, nosso lar estará cheio de Deus e nossa casa será um pedacinho do céu. A coisa mais extraordinária sobre a ostra é esta: os atritos dentro de sua concha. Ela não gosta desses atritos, mas como não pode livrar-se deles, ela os usa para fazer a coisa mais encantadora que uma ostra tem a oportunidade de fazer. Se existem atritos em nossa vida hoje, a receita é unicamente esta: faça uma pérola. Que Deus possa ter te abençoado através deste livro, e que possamos juntos cada dia mais chegar ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus, fazendo de nossas vidas instrumento vivo de bênçãos nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe maravilhosamente.